Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Este é o GP Total desde 2001, no endereço gptotal.com.br, há muito tempo também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Você está em mais um programa em nosso canal do YouTube, youtube.com/GPTotal. Vídeos novos sempre às noites de segundas-feiras e os nossos cortes para lá de especiais durante a semana. Pauta de hoje, claro, não poderia ser outra. Grande Prêmio de Las Vegas, round 22 de 24, reta final da temporada 2025 da Fórmula 1, vitória de Max Verstappen, desclassificação do duo da McLaren, mais um desastre para Gabriel Bortoleto, Ferrari com mixed feelings e, claro, para a gente falar tudo sobre o que aconteceu no Grande Prêmio de Las Vegas e toda a cafonagem que envolve também essa corrida, eu tenho aqui meus queridos companheiros de bancada, João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome jamais será proferido neste e em outros canais do ecossistema GP Total, e meu querido amigo Márcio Madeira da Cunha, região serrana, Nova Friburgo. Eu sou o Lucas Giavone, transmito da minha querida Sorocaba, interior de São Paulo. Você está em mais um programa do canal do GP Total no YouTube. Antes de passar a palavra para vocês, eu quero fazer uma justa homenagem para esse fim de semana de Las Vegas, porque existem alguns elementos que durante a temporada, claro, então, até surgiram fogos aí para homenagear o elemento que eu estou falando, e vou ser bastante breve, porque esse é um canal que faz análises, critica o que tem que ser criticado e elogia o que tem que ser elogiado. E quando você tem uma situação em um fim de semana em que esse elemento ganha um protagonismo, claro que a gente aproveita e faz com que esse elemento seja devidamente colocado como um destaque. Tá? Estou falando disso aqui, gente. Ele apareceu no fim de semana de Las Vegas. Os pneus de chuva pesada da Pirelli, essa inutilidade desde 2000 e sei lá quanto, desde que, na verdade, a Pirelli se tornou fornecedora exclusiva da Fórmula 1. Sei que nisso eu tô queimando pontos, de repente a Pirelli tinha contrato de patrocínio para o GP Total, vai se saber, mas eu estou falando a real. Desde 2009 a gente não tem uma corrida full wet na Fórmula 1, tá? E é claro que existe o problema dos carros, mas a questão é que os pneus não dão conta, né? E nesse fim de semana, você teve um fim de semana em que o sábado foi molhado e você teve uma classificação que os pneus de pista, né, os pneus pesados, finalmente serviram para alguma coisa. Eles foram úteis, eles foram a melhor opção para os pilotos na pista, de uma forma que não houve tanta dissipação do spray, porque esse é um dos fatores que realmente são limitantes da Fórmula 1 hoje para que ela corra na chuva. Então, fica aí o registro de que finalmente eles apareceram, finalmente eles foram úteis. Eu que costumo chamar ele de Internet Explorer dos pneus, ele só serve para você colocar outros pneus no lugar. Então, fica aí a minha homenagem aos pneus azuis da Pirelli, que finalmente foram úteis para alguma coisa, né, e não foram um olho mágico em porta de vidro. João Carlos Viana, meu boa noite, meu amigo. Vamos falar de Las Vegas, claro, tem muita coisa para a gente falar, ainda mais em se tratando de reta final de temporada. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Márcio. Boa noite, quem nos assiste. Ou bom dia, boa tarde, quem está nos vendo. Espero que esses fogos aqui perto de cá, não sei o que está acontecendo. O Márcio é do Ceará. Mas, falando desse final de semana de Las Vegas, me veio aqui à mente, não consigo imaginar uma equipe como a McLaren, tantas tradições, sendo desclassificada com regularidade técnica no final do campeonato meio decisivo, né, na era do Ron Dennis, por exemplo. É algo inacreditável que aconteceu com a McLaren, que está entregando um campeonato, lógico. O Lando Norris ainda está com o destino do campeonato nas mãos dele. Ele ainda tem uma boa vantagem, 24 pontos, é quase uma corrida. E já estamos nos encaminhando para a penúltima rodada do campeonato. Mas é inacreditável como essa gestão atual da McLaren deixa um negócio desse acontecer. Na antepenúltima etapa do campeonato, num final de semana que não era favorável à McLaren, e o Lando Norris conseguiu uma pole, não sei lá de onde.
ele está evoluindo nesse momento clutch, mas no que ele evoluiu no Q3, ele deu um passo atrás nas largadas com o larga na pole. Ele tentou fazer algo que não é acostumado, ser agressivo. E quando a pessoa sai da zona de conforto, a chance de você errar é muito grande. E foi o que aconteceu. Na primeira curva ele errou e entregou a primeira posição para o Max Verstappen. Mas ainda assim, o Lando Norris conseguiu o segundo lugar. A situação dele no campeonato, confirmando o segundo lugar, é bastante confortável. A chance dele matar o campeonato no Qatar é muito grande, até porque eu já nem estou contando mais o Oscar Piastri, que ele está precisando mais de um psicólogo, um divã lá do Peco Banhaia do que um novo engenheiro ou um novo carro. É um zumbi hoje, o coitado do Oscar Piastri. Mas, de repente, aparece essa bomba da desclassificação da McLaren devido ao excesso de desgaste na plancha, fica no assoalho. Então, é inacreditável. Eu acho essa parte inacreditável da McLaren, ter que dar assim, todos os méritos para Zac Brown e André Stella, que sim, tiraram a McLaren um poço. Na virada desse decênio, de 2010 para 2020, até muita gente se preocupava com o futuro da McLaren. Será que ele ia continuar? Nem pensei se ele ia virar uma Williams, mas será que ia continuar? Teve sérios problemas financeiros, inclusive. Então, o Zac Brown e o André Stella, eles protagonizaram essa reviravolta, mas a temporada da McLaren é pontuada por muitos erros, muitos vacilos, gerência entre os pilotos. Agora, esse problema técnico é inacreditável como a equipe tem um melhor carro, se você olhar o melhor de construtores, se eu tiver errado, vocês corrijam, a McLaren foi campeã com 6 corridas de antecedência, é algo que é difícil no Mundial de Construtores. Ela venceu com ampla vantagem, tamanha a vantagem que a McLaren tem para as demais equipes em termos de carro, mas o Mundial de Pilotos está nessa agonia. Mérito também do Max Verstappen, que fez uma outra corrida de manual, venceu ao seu estilo. Mas a gente vai falar um pouquinho também que o Max andou perdendo pontos. E voltando à McLaren, o Lando Norris, que a gente criticou aqui, piloto que pisou na bola em vários momentos, pisou na bola esse final de semana na largada, ele próprio reconheceu que errou, foi um erro lá vergonhoso, as palavras dele. Mas se você olhar bem, na conta da McLaren, o Lando Norris perdeu 36 pontos. A quebra do motor em Zandvoort, foi estar em segundo, e agora essa desclassificação. Se você contar que o Max Verstappen ganhou 3 pontos com a quebra do motor em Zandvoort, ele estava em terceiro, aí subiu para segundo com a quebra do Lando, seriam 39 pontos. Lógico que a gente, no esporte, não é simplesmente colocar 5, 10, 15 pontos que a gente vai dar todo o contexto. Lógico que o Lando Norris, se tivesse mais pontos de vantagem, ele não se comportaria da mesma forma na mesma corrida. Mas você acrescentar 39 pontos na conta do Lando Norris, ele já estaria praticamente campeão. Ele já estaria com a diferença suficiente de ter tirado o Max Verstappen da contenda. Então, se a McLaren perder esse campeonato de pilotos, vai ser algo que, olha, tem que ter por mais que a McLaren tenha conseguido ter essa reviravolta nos últimos 2, 3 anos, é algo a se pensar o que está acontecendo ali dentro, na gestão da equipe, gestão técnica, que foi um problema técnico, uma dupla desclassificação. Eu não me lembro da McLaren se eles classificaram os 2 carros, mesmo problema. Então, e pode ser decisivo. Sempre lembrando, o Max Verstappen está em viés de alta, é muito mais piloto que Lando Norris e Oscar Piastri. Não é velocidade e talento, mas o todo. E a gente sabe que o que o Lando Norris pode fazer quando pressionado, a largada de Las Vegas é um exemplo claro disso. Ele pode entregar a rapadura e ele vai pressionar para essas 2 corridas. Se o Max Verstappen ganha sprint e corrida no Qatar, cara, eu não queria estar na pele do Lando Norris, não. É isso aí. Márcio, boa noite, meu amigão. Suas palavras sobre o Grande Prêmio de Las Vegas. Eu tenho para mim que a McLaren, ela se perdeu. E é claro, a gente tem a valentia do Lando Norris no sábado, a gente tem que, claro,
exaltar o que ele fez num treino, no molhado, numa pista que não é fácil andar no molhado. Ele realmente, isso a gente já tem falado há tanto tempo, né, que a velocidade dele está lá, mas a McLaren também não está ajudando. E essa desclassificação, para mim, é categórica no sentido de que ela está se perdendo no aspecto técnico, porque ela foi pega fazendo coisas um pouco diferentes. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Lucas, João, amigos de casa. Essa temporada está ensinando lições. Engraçado, são 75 anos de campeonato mundial, mas está ensinando lições para gente. Vocês estão me ouvindo bem, não? Sim. Porque, claro. para pensar, a McLaren com certeza subestimou o conjunto Max Verstappen e Red Bull na disputa pelo título, nitidamente. E o curioso é que o próprio Max se subestimou também nesse aspecto. Em algum momento jogou a toalha e começou a jogar pontos fora, achando que já não tinha mais que estar preocupado em somar o máximo de pontos porque não tinha mais chance. E olha como é que está sendo interessante isso, porque a gente já falou várias vezes, né? O Arlindo fez o levantamento de que o Max jogou pelo menos 33 pontos fora com erros no meio da temporada, naquele momento em que a Sauber estava pontuando mais do que a Red Bull, né? O principal deles na Espanha, que a gente aqui fazendo uma conta rápida, um papel de pão aqui, ele jogou 9 pontos fora com aquela pirraça que ele fez para cima do... Pirraça, tô pegando leve com ele porque a gente só tá falando de um carro de Fórmula 1, né? Mas aquele momento de descontrole que ele jogou o carro para cima do Russell, no barato ele jogou 9 pontos fora ali, daria para dizer até que foi mais, mas no barato 9 pontos. 9 pontos nesse momento, ele estaria em condições de depender só dele para ser campeão. Se ele vencesse essas 3 corridas que faltam, ele seria campeão. Quer dizer, então olha o quanto custou aquele momento de descontrole dele lá na Espanha. Por outro lado, o Norris também teve problemas de perder pontos, como o João apontou aqui, né, com causas mecânicas. A gente vem falando há muito tempo que esse formato de pontuação ele dá muito mais peso a abandonos e a problemas do que a vitórias, né? Então a gente olha para todos os conjuntos e todos eles jogaram pontos fora, todos eles perderam ou por falha mecânica ou por erro do piloto, enfim, perderam pontos. E é curioso isso. A McLaren aparentemente subestimou a força, o poder de recuperação de Verstappen da Red Bull e se permitiu jogar muitos pontos fora. Lembra um pouco a McLaren de 99. Lembra um pouco a McLaren de 99 que quando o Schumacher se acidentou em Silverstone, o campeonato está ganho e aí começa a permitir algumas coisas esquisitas ali, toque de Coulter com o Hakkinen, e a ponto de chegar no final e tendo que disputar o campeonato ainda com o Irvine. E com a própria Ferrari sabotando um bocado a situação ali, assim, também, voluntário ou involuntariamente, a Ferrari também ajudou a McLaren a ser campeã aquele ano. Está lembrando um pouco nesse aspecto. Parece que a McLaren subestimou e o próprio Max deixou de acreditar em algum momento e agora está numa situação muito mais difícil por causa daqueles pontos que ele jogou no meio da temporada. Quer dizer, acaba sendo uma lição para a gente aprender aqui, né? Uma lição que a gente olhasse no passado, lembrasse de 2007, se lembrasse de 83, a gente ia ter exemplos de pilotos que nunca deixaram de acreditar e que foram premiados por isso no final com arrancadas improváveis e entraram para a história como campeões mundiais, no caso do Nelson, bicampeão naquela altura, né? Então, são situações para a gente lembrar. Agora, de fato, realmente, é inadmissível a McLaren cometer uma situação como essa. O Lucas pode explicar melhor o que está se passando, eu até vou pedir uma réplica quando você explicar, porque é um negócio assim tão absurdo. Absurdo porque começa errado, começa com uma maquiagem. Eu vou até passar a bola para você, Lucas, mas começa... Você quando começa a introduzir esse tipo de coisa no ambiente, começa a gerar aberração. São coisas que não eram para estar acontecendo, não devia estar acontecendo. Vou passar a bola para você explicar exatamente o que se passou, e aí eu pego de volta, o João também comenta, porque é um negócio que é a cara de Las Vegas, no GP em Las Vegas, é a cara disso. É a cara de você olhar aquela esfera, você olhar aquilo tudo, e é uma transmissão que não mostrou nada, transmissão televisiva que
perdeu tudo. Eu até brinquei de madrugada nos grupos, que o pessoal reclamando que não está vendo. Eu falei, o que acontece em Vegas permanece em Vegas, quer dizer, vira um segredo. Porque você não consegue ver o que está passando na corrida. Um monte de coisa se perdeu. Eu vou usar o termo do Edu, que ficou clássico, foi latrinária a transmissão de televisão. Foi latrinária. E aquele monte de luz, aquele monte de celebridade ou subcelebridade, ou pretensa celebridade, né, e uma corrida numa pista que não devia ser ali. Tá esquisito. A Fórmula 1 é o anti-autódromo. Eu ficava lembrando de Buenos Aires, aquele asfalto todo remendado, né, os pilotos, quer dizer, os mecânicos de shortinho, todo mundo sentado no pneu para comer marmita. Tudo bem, eu sou raiz demais, seja antigo demais, que seja, não precisa ser assim. Mas caramba, aquilo é uma antipista, é um anti-autódromo. Sabe, a corrida tinha que ser o protagonista da história. Então, vai lá, Lucas, conta por que a coisa começou e depois, João, a gente fala o que pensa sobre isso. Desde que a gente começou a fazer análise sobre o que acontece na Fórmula 1 e os problemas que a Fórmula 1 tem, uma coisa ficou bastante clara para a gente. Toda a solução que era proposta acarretava a novos problemas que não existiam antes dessa brilhante solução vir à tona. E nesse caso, do que eu estou falando? Eu estou falando de uma coisa que antes era natural e depois ela foi recuperada de uma forma artificial. A gente fala muito a respeito, por exemplo, de vácuo, porque o vácuo é um elemento natural para que você tenha uma diminuição de arrasto para quem está atrás e um ganho natural de velocidade de quem está atrás para que isso possa se transformar numa ultrapassagem, desde que corrida é corrida, se pega vácuo e entende-se isso, né? E aí criar o DRS como uma forma de compensar isso de uma maneira artificial que, para mim, continua sendo um atentado à isonomia do esporte, porque você dá armas que o cara que está sendo perseguido simplesmente não tem. Mas vamos lá, do que eu estou falando? Eu estou falando do elemento das faíscas. O que acontece? Desde praticamente 1983, quando a gente tem o final do carro asa e a volta dos carros com fundo plano, você tem carros que tinham que compensar aerodinamicamente essa perda. As laterais do carro asa faziam boa parte do trabalho da geração de downforce com muito pouco arrasto. Os carros eram muito rápidos, faziam curvas em 4,5G, quase 5 picos de 5G, era uma coisa incrível para a época. E é claro que quando você tira esse elemento, você cria uma situação em que você tem que compensar de alguma forma. E, claro, a Fórmula 1 compensou com melhores asas dianteira e traseira, né? Isso para além dos eixos, ou seja, no balanço do carro, e também com um elemento novo que era o difusor traseiro. E eles perceberam também que o carro, quanto mais próximo do chão, melhor essa aerodinâmica funcionaria. O próprio difusor fazer isso, não você anular o ar que está passando por baixo, mas você trabalhar esse ar por baixo, você acelerando ele por baixo do carro e saindo pelo difusor, para que você também faça com que, de alguma forma, você consiga gerar pressão aerodinâmica pela parte de baixo do carro, que também melhora bastante esse conjunto. Então, a gente está falando de uma época da Fórmula 1 que os carros eles batiam bastante no chão e geravam faísca. Tá? Muitos desses fundos de carro tinham proteções em titânio que faziam com que essas fagulhas fossem até mesmo mais pronunciadas, e você tenha fotos como a que eu vou mostrar agora aqui no destaque. A gente está mostrando aqui, inclusive, escondendo nos nossos entrevistados Stefanie Johansson. Sim, entrevistamos Stefanie Johansson. Para quem não viu a entrevista, assim que terminar o programa aqui, procura lá no diretório de vídeos. A gente fez uma entrevista muito legal com ele. Essa época ele de McLaren em 1987, o saudoso André de Césares, eles no retão da Áustria, né, o circuito ainda, o velho circuito da Áustria, com todas as suas curvas de alta velocidade. Os carros batiam muito no chão, produziam muita faísca.
era um espetáculo muito bonito, que fazia com que surgissem fotos como esta aí, né? Claro que o Johansson não sofreu absolutamente nada, essas fagulhas, elas são absolutamente inofensivas, mas dão um visual absolutamente incrível. E uns tempos para cá, a Fórmula 1 percebeu quanto isso era vistoso, quanto isso era bonito, chamativo, e trouxe de volta as faíscas para a Fórmula 1. Mas o que acontece? A gente tem que lembrar que desde meados da temporada de 1994, a gente tem o chamado skid block, a prancha, né, a plank, que fica embaixo do carro, como um elemento de diminuição da eficiência aerodinâmica debaixo do carro. Até porque, se a gente lembrar as circunstâncias da morte do Ayrton Senna em Imola, muito se falou a respeito de quantos carros estavam baixos e quanto estava batendo embaixo. Ainda mais uma curva ondulada como era a curva Tamburello, que é a curva do acidente fatal do Ayrton. Então, uma das medidas de 1994 foi a de elevar o fundo dos carros e colocar a famigerada prancha de madeira embaixo, para que isso fosse um elemento limitante do carro e de sua altura em relação ao solo, de forma que essa prancha não poderia ter um determinado nível, um percentual, uma milimetragem de desgaste, fazendo com que você mantivesse o carro em uma altura que não oferecesse nenhum perigo ele ficar batendo no chão. E é claro que com isso a gente perde as faíscas. Pois bem, a Fórmula 1 resolveu trazer essas faíscas de maneira artificial. E o que foi feito então? Dentro das próprias placas de madeira, e eu vou colocar aqui a foto no destaque, você criou... Opa, layout errado. Agora sim, você criou pontos em que foram colocadas pequenas inserções de titânio, mesmo material usado lá atrás, quando as faíscas eram produzidas de maneira natural, para fazer com que toda vez que o carro tivesse o contato, houvesse o desgaste da madeira, mas ao mesmo tempo fosse produzida a fagulha, que era esse elemento tão chamativo, presente ali naquela Fórmula 1 dos anos 80 e a primeira metade ali, o primeiro terço dos anos 90. Pois bem, o que acontece? A McLaren e outros times estão sendo investigados pelo provável uso deste material de titânio como uma forma de proteger a madeira. Ou seja, você faz um trabalho de dilatação térmica desse titânio. A lembrar que o titânio é um material muito difícil de ser trabalhado, de ser usinado, da metalurgia do titânio era muito complicada. O titânio é o que faz toda a fuselagem do Blackbird, por exemplo, mas você tinha, por exemplo, a questão da dilatação térmica no próprio Blackbird, porque ele no chão ele vazava combustível, mas quando ele subia e tinha tanto atrito com o ar, todas essas frestas eram vedadas, essas frestas, a própria dilatação térmica vedava as frestas e ele parava de vazar combustível no ar. Era uma coisa incrível. E bem, por mais que o titânio seja um elemento cuja dilatação térmica não seja tão pronunciada quanto outros metais inclusive mais fáceis de serem trabalhados, usinados, a metalurgia de cada um deles, optou-se pelo titânio por produzir as faíscas e por ser um metal muito resistente, mas que também tem o seu coeficiente de dilatação térmica. O próprio Blackbird mostra isso de maneira categórica. Pois bem, qual que é a investigação? A investigação, sobretudo em cima da McLaren, mas também de outros times, é a de alguma forma artificial, você aquecer esse titânio de uma forma que ele expandisse, de maneira que você pudesse proteger a prancha, você pudesse bater mais vezes o carro no chão, produzindo sim as faíscas, mas que ao final da corrida, aquele titânio contrai novamente e a placa está praticamente intacta, a parte da madeira ela fica praticamente intacta.
A McLaren em si, ela já tem a grande vantagem dela ter feito um sistema anti-dive muito radical, mas muito eficiente. Ou seja, ela já podia colocar o carro de uma forma bem mais baixa, né? Só que agora, com esse novo elemento e essa nova desconfiança de que a McLaren estava usando este expediente para baixar ainda mais o carro, porque desde 2022, quanto mais você baixa o carro, melhor a eficiência, porque ele está hoje semi-asa, né? Não era o carro asa ali de 77, 82, que usava-se sais de vedação, você tinha uma liberdade maior para esculpir a parte de baixo, existe uma limitação muito maior, mas os fundos são enormes e grandes geradores de downforce, a custo muito pouco de arrasto. Pois bem, a McLaren está sendo investigada por isso e é claro que diante do que foi do acontecimento de Las Vegas, de um desgaste muito grande dela ter se perdido e é alegado que sofreu porpoising, que é uma coisa que ninguém mais está sofrendo, ainda mais se considerarmos que a McLaren é o time mais competitivo da temporada, causa um pouco de estranhamento essa justificativa que levou a McLaren a ter um desgaste excessivo e ser duplamente desqualificada, tanto o Lando Norris quanto o Oscar Piastri serem desclassificados por causa de desgaste excessivo dessa prancha. Claro que nisso aí eles estão respondendo à crescente da Red Bull, ou seja, usando mais o carro de uma maneira mais extrema, mas fica bastante estranha a situação em que a McLaren ela faiscava bastante, o carro voltava, passava nas inspeções técnicas, e agora, depois de feita uma investigação após Interlagos, essa mesma McLaren sofrer esse desgaste excessivo e causar uma dupla desqualificação. Eu termino dizendo que uma ideia que um conceito, um elemento que surgia, mais uma vez, naturalmente naquela Fórmula 1 dos anos 80 e começo dos anos 90, é trazida de uma maneira artificial e isso causa um problema novo que antes não acontecia. Mais uma vez, a Fórmula 1 traz uma coisa nova, um elemento diferente para essa equação que é super complicada. A Fórmula 1 é super complexa, cheia de variáveis, a equação dela é enorme em termos de variáveis e coisas a serem consideradas. Mas o que não dá, o que realmente não cabe na cabeça é você trazer um elemento que é meramente estético e é usado de maneira, por enquanto, de maneira investigatória, ainda não conclusiva, mas que pode ter sido usada, inclusive no aquecimento artificial, tá? Não é só bater o carro no solo e fazer com que o titânio expanda. É você colocar alguma coisa ali que gere calor nesse titânio e expanda, que seja micrômetros para baixo. Ele já está protegendo a madeira, e fazendo com que ela não tenha o desgaste devido para aquela altura de solo do carro. Então, eu termino essa explicação dizendo que é mais uma vez a Fórmula 1 dando um tiro no próprio pé. Você traz um elemento que lá atrás era natural, de maneira artificial, e essa maneira acarreta em novos problemas, que é você ter esse uso indevido do titânio, desses pontos de titânio, de forma a proteger a placa, ou seja, indo totalmente contra o espírito do regulamento, que é usar a prancha justamente para medir o desgaste do carro em relação ao solo, para que a altura do solo seja sempre uma altura segura para a competição da Fórmula 1. Diante disso, aí já passo a palavra, Márcio, você pediu aí uma réplica a respeito disso, e é isso que está acontecendo neste momento. Tá? É isso. É uma aberração, uma abominação, né? O que eu vou dizer? É a Fórmula 1 de gerar emoção, de você fazer engenharia reversa para gerar emoção, para poder ser visualmente interessante. Não é isso, quer dizer, aí gera esse tipo de situação bizarra. Agora você imagina um campeonato de 24 etapas, 24 finais de semana, quantidade de trabalho envolvido para se chegar ao final do ano numa briga por título. Eu não estou aqui
tirando a responsabilidade da McLaren, o João pode falar sobre Interlagos. Interlagos esteve muito perto de ter situações parecidas. Houve vários, Interlagos mais ondulado também, teve vários carros ali no limite, e quando começou a perceber isso, essa situação. Agora, você imagina que tapa na cara do fã, do entusiasta. Um campeonato de 24 etapas correu o risco de ser decidido por causa dessa abominação de colocar titânio na placa para gerar fagulha artificialmente. Quer dizer, provavelmente não vai acontecer. Mas você imagina se isso tem uma interferência decisiva no campeonato? De 24 etapas que a gente viu, as 24 etapas, viu as sprints, viu as classificações, o risco que cada piloto assume na classificação. A classificação tem sido muito importante nessa temporada. Milésimos de segundo contam a história de uma corrida. E aí, para chegar no final do ano, e você correr o risco do título ser decidido porque introduziu-se o titânio na placa para fazer faísca, e é inevitável quando você gera esse tipo de situação. As equipes sempre vão buscar brechas de regulamento, sempre. Isso é inevitável. Sempre vão buscar uma situação que possa gerar vantagem, sempre. É a regra do jogo, né? Claro que nem tudo é ético, nem tudo é esportivamente elogiável, nem tudo é cobertã, né? O espírito olímpico, mas é o que o pessoal vai buscar. Eles vão buscar, o engenheiro está ali para buscar maneira de tornar o carro mais rápido, de tornar o carro mais vencedor. É disso que se trata. Então, se você abre uma brecha, coloca uma situação, faz uma interferência externa de novo, só estética, que é o que está mais acontecendo, a estética atualmente, gera essa aberração que pode ter consequências enormes. Eu vou passar a bola para o João, mas eu só deixo isso aqui assim. É até difícil de dizer, mas me revira o estômago esse tipo de situação. Eu realmente não curto, não gosto de ser enganado, eu não gosto desse tipo de coisa, não gosto mesmo dessas interferências, dessa maquiagem. E esse fim de semana teve muita maquiagem. Você olha para aquilo, muita perfumaria, muita maquiagem. Muito botox. Muito. E o Ceará tem um monte de analogia para aquilo ali, né? Que nem todas são publicadas, mas tem um monte de analogia. Então, muitas a gente não pode dizer no ar aqui, infelizmente. Mas é isso, enfim, é lamentável, para mim é lamentável. Vai lá, João. Primeiramente, ainda bem que o titânio não expande muito, porque eu tenho uma parte de titânio no pulmão, né? Então, se ela se expandisse facilmente, não ia dar muito certo. Graças a Deus que não expande muito. Eu estou observando o que vocês falaram, mas eu vejo um outro lado também, né? Como a engenharia da Fórmula 1 é assim, de um altíssimo nível, que o pessoal vai num detalhe estético para ganhar vantagem. Eu acho eu vou um outro lado da moeda também, como assim, a engenharia da Fórmula 1 em geral, ela é muito assim, não apenas os pilotos são os melhores, também os engenheiros, porque o cara tem essa sensibilidade de procurar aquele detalhe, às vezes você falou, é um detalhe estético, foi colocado ali para soltar faísca, única e exclusivamente, e de repente ela consegue uma vantagem que pode ser decisiva, né? Então, e ao longo da história a gente já viu vários campeonatos decididos por principalmente quebras, né? Não tanto desclassificação, muitas quebras que você olha, até a famosa quebra do Jim Clark em 62, que ele quebrou uma ruela que não estava bem apertada e perdeu o título. Então, como o Márcio falou, vários títulos perdidos dessa forma, mas eu vejo por esse outro lado, como a engenharia da Fórmula 1 é incrível. É uma coisa que ninguém poderia. Vamos botar uma parte de titânio para criar faísca, uma coisa estética, ficar bonito na foto. De repente os caras conseguem, é uma vantagem. Estou pegando aqui, a referência foi 2015, que eles voltaram a ter as famigeradas faíscas. Foi em 2015. 10 anos, né? Tem 10 anos. 10 anos. E que, como o Márcio falou, né? Se falava bastante que a McLaren já tinha sido muito próximo de ser pegue um flagra, para dizer assim, Interlagos, e a FIA já ficou de olho, então
Então vamos ver também como a McLaren vai reagir a essa classificação, que foi muito custosa, sim. Mas falou, o título pode decidir, mas pode acontecer. A gente tem que sempre bater na tecla que a McLaren tem 2 pilotos. Acho que eu vou até tirar um pouquinho o Piastri desse contexto. Ele tem um piloto principal, o nosso, que é um piloto que espalha a farofa em momentos decisivos. Ele vai chegar ainda com o destino nas mãos, mas você pode sim jogar tudo para o alto nessas 2 corridas finais, e ainda mais com o Max Verstappen nessa fase que está. Sobre o Lando e o Piastri, antes do Lucas fazer a próxima rodada, o Lando, primeiro falar sobre o Lando. O Lando fez uma ótima pole, estava muito forte na classificação, ele cresceu nessa reta final de temporada, de campeonato. Ele pilotou com bravura no qualifying. Você percebia que ele estava com o compromisso dele a respeito da pole. Você via que ele estava flertando com o descontrole o tempo inteiro, mas com essa mentalidade de não, vou conseguir a pole. Isso tem que ser exaltado, porque realmente foi um qualifying muito desafiador. Lewis Hamilton ficou em último lugar. É uma coisa que a gente também pode falar um pouquinho mais para frente. Na chuva, numa pista de rua, com já o entardecer, né, o cair da noite, que faz com que a visibilidade também não seja o ideal em termos de pista molhada, né, e ele foi lá e fez. Ou seja, voltando àquela questão de que realmente a gente elogia o que tem que ser elogiado, e a pole do Lando Norris foi qualquer coisa de impressionante, sim. O compromisso dele, as onboards deixavam isso muito claro. Não foi só uma pole do carro, não. Teve uma grande parcela do piloto nessa pole. O grid foi muito mais. Você nota pelo Sainz em terceiro, por exemplo, o grid foi um grid de participação do piloto muito maior do que de hábito. E eu não vou desviar aqui, mas assim, fala-se muito, tem muito analista de fim de semana dizendo que a Fórmula 1 é a melhor de todos os tempos, porque está todo mundo muito próximo, e ignora, né, que tem muito aparato atualmente feito para punir quem está na frente e premiar quem está atrás. Né? Isso vai desde horas de túnel de vento ao próprio DRS, o parque fechado, tem muita coisa feita para o pneu que você tem mais novo, porque se você cai no Q1, enfim, tem várias coisas que permitem que um piloto venha de trás. Isso, a gente viu, o Max se beneficiou disso em Interlagos, né, de ter caído no Q1, ele teve esses auxílios de poder trocar peças e tudo mais. Então, assim, claro que ele fez uma ótima corrida, mas ele teve os benefícios reservados a quem larga atrás. Então, é uma Fórmula 1 que pune a competência sobre vários aspectos e premia quem está atrás, gerando essa equalização por forças externas também. Mas a pole do Lando foi muito boa, e é curioso como ele e o Piastri vivem atualmente uma situação parecida com a Brown GP no início do ano, Barrichello e Button, que eles tinham diferença no freio, por exemplo, e o Button tinha, com essa diferença de freio, uma pequena vantagem em relação ao Barrichello. Quando o Barrichello passou a usar o freio igual, passou a render mais e fez uma segunda metade de temporada até melhor que a do Button, mas aí a vantagem do Button já era muito grande para ser revertida, né? Nesse momento o Lando e o Piastri não têm carros exatamente iguais. O Lando se adaptou a uma situação que o Piastri não se adaptou, e o Piastri perdeu realmente desempenho. Então ele está atrás nesse momento, ele se perdeu, se desencontrou, enfim, está vivendo um momento de uma espiral aí descendente, né? Mas o Lando, por outro lado, cresceu, e muitas das críticas que eu fiz ao Lando ao longo do ano, ele está dando razão a gente, por mostrar que ele tinha potencial, que ele já podia estar com esse título no bolso há bastante tempo, mas por outro lado está se redimindo um pouco também em relação aos erros que cometeu. E o problema dele continua sendo, no meu entendimento, mais até do que a pressão. A pressão, ele ainda sente a pressão mais do que o Max, por exemplo, do que os pilotos mais calejados. Mas acho que o maior problema dele, já falei isso aqui, é o dogfight, né? A disputa territorial. É quando interage com outra pessoa. Eu acho que esse é o grande calcanhar daqueles, o grande ponto fraco dele. Se a gente pegasse duas pistas iguais, paralelas, ou soltasse cada um com 30 segundos de diferença, o Max e ele, o desempenho dele seria muitas vezes superior, muitas vezes próximo. Eu acho que em velocidade pura ele não fica a dever
ao Max na maior parte das vezes. Agora, quando você bota para interagir, aí é uma dança diferente, é uma situação que foi o que custou ele na largada, né? Ele tentar daquela forma, que é o que o João falou, foi igual o Prost batendo aí no Japão 89. É tão fora da característica dele que ele não soube fazer direito a coisa. Assim, o Lando, quando ele tenta partir para uma disputa direta, ele fica caricato. Ele cai na caricatura, ele cai no pastelão, ele não consegue, não é dele, não tem jeito. Pode ser que ele melhore com o tempo, mas assim, ele não é um pugilista, não é um Alonso, né, que é um Street Fighter, não adianta. Então ele foi para cima e aí perde o ponto de frenagem de uma maneira ridícula na primeira curva, assim, de ir lá para fora, que podia ter tido consequências horrorosas aquilo ali. Então ele sozinho ele anda muito bem, como fez essa pole. Agora, quando bota para interagir, ele cai muito, né? E ainda conseguiu, depois de recuperar a segunda posição. Agora, foi curioso também observar que na hora que ele passou o Russell, e a gente, bom, agora tem pista livre, agora ele deve caçar o Max tinha reserva, né? O Max mostrou ali que tinha reserva naquele momento, estava com a situação sob controle, em vez da distância cair, a distância aumentou. Naturalmente, no final, o Lando reduziu muito o ritmo, e a gente, se vocês só tiverem informação para dizer se ele teve algum problema, ou se ele já estaria tentando poupar possível desgaste da placa, o que quer que seja, porque no final ele realmente perdeu muito desempenho. Sim. Né, chegou até ficar ameaçado ali a segunda posição dele no fim. 3 segundos só, foi 3 segundos só do Russell. Foi bem próximo ali. Ele perdeu muito desempenho no fim, mas no primeiro momento, quando ele passou o Russell, eu achei que ele fosse baixar a diferença, e o Max baixou a bota e conseguiu sustentar e até ampliar a diferença. Então, foi um fim de semana do Max ter feito o máximo que podia. O Lando teve seus méritos. Agora, realmente inaceitável essa situação da McLaren, que pode vir a decidir o título, como pode decidir o título o descontrole do Max na Espanha. Enfim, é um campeonato muito longo, né? E é claro que o somatório que diz que é o campeão, a gente fica muito tentado às vezes a escolher um episódio ou outro, né? Mas são episódios que acabam sendo decisivos muitas vezes, de fato. Você jogar 9 pontos fora, no mínimo 9 pontos fora, como o Max jogou na Espanha, pode ser decisivo para o campeonato, como pode ser decisivo para o campeonato o abandono do Lando na Holanda, ou agora essa desclassificação. É perturbador, chega a ser perturbador. Você não... por isso que eu encerro aqui minha participação nesse tópico, mas por isso que eu defendo nesse formato atual, eu defendo a retorno eu sei que é um ponto de discordância meu com o João, mas eu defendo os melhores resultados, eu defendo o chamado antigo descarte, numa proporção pequena, não como antigamente, mas 1 ou 2 resultados do descarte para reduzir um pouco esse peso do abandono e valorizar um pouco mais o peso da vitória. No meu entendimento, é uma coisa que é uma correção que se faz necessária quando você tem uma pontuação muito grande no primeiro colocado e você o desconto em relação ao segundo colocado não é tanto, mas se você abandona, o prejuízo é muito grande. Então, você tem que às vezes somar muitas vitórias para compensar um abandono. Essa é o meu ponto de desconforto com esse regulamento de pontuação. Mas devolvo a palavra para vocês aí, falei bastante, mas é porque acho que tinha esses pontos assim que vale a pena a gente observar. Eu até levantei o dedo porque ele estava falando aqui você falou aqui do Lando, e o Lando ele fez uma coisa, assim, a prova da evolução dele como um piloto mais cascudo foi quando ele errou, um erro, ele usar a palavra do Lando, um erro vergonhoso, ele soube se recuperar. Ele ficou em terceiro, ultrapassou o Russell, ele não se acomodou, ele continuou lutando e chegou em segundo, que seria um baita resultado para o campeonato. Acabou indo para o 0 ponto, que fez toda a diferença, pode fazer toda a diferença, melhor dizendo, com relação ao campeonato. E falando sobre o Piastri, eu acho que o Piastri passa muito pela confiança. Tudo que aconteceu, todas essas situações no campeonato que é mais claro, essas papaias-ruas, e essas papaias-ruas desse ano favoreceu muito o Lando. No ano passado tem um papaias-rua que favoreceu o Piastri, com aquela vitória na Hungria, né, que ia ser a primeira, que o Norris ia ganhar, e a McLaren deu uma vitória para o Piastri. Esse ano não.
E se você olhar bem, a queda do Piastri passa muito depois que aconteceu em Monza. Teve o Baku, que foi eu até falei aqui, ali deve ser um ponto fora da curva. E ele estava na briga lá em Monza, de repente a McLaren, não, vamos trocar, e desde então o Piastri se acabou. Então a parte de confiança, tanto a baixa confiança do Piastri, como quando o Lando Norris percebeu da situação que ele era o piloto da McLaren, a McLaren, mesmo não falando, mesmo escondendo, não, são os dois pilotos, vamos apostar nos dois. Então, o Lando é o queridinho da cúpula ali do Zac Brown e seus papaya craps, e ele está aproveitando e está fazendo grandes corridas. Foi uma grande corrida. Tirando o erro bizonho da largada, ele tentou ser um Michael Schumacher nos anos 2000, quem não lembra aquelas largadas diagonais do Schumacher, jogando para cima do segundo colocado, ainda ganhava na pole, acontecia muito isso. Basta lembrar algumas largadas dos anos 2000, e o Lando acabou cometendo esse erro, mas eu ainda vi a evolução, ele não abaixou os braços, né? Ele continuou lutando, se aproveitou do problema do Russell com os pneus, que ele tinha parado bem mais cedo, e foi para cima e terminou o segundo lugar, e sim, deu até a sensação que ele poderia ir para cima, mas o Max estava com tudo no controle, e vamos para essas corridas, essas duas corridas. 3, né? Tem a sprint, as 2 corridas e meia, podemos dizer assim. A gente tem que lembrar que, para fechar o assunto McLaren, que eles tinham ido mal demais em Las Vegas no ano passado. Foi um fim de semana que foi dominado pela Mercedes. McLaren fez só um 6º lugar com o Norris, 7º lugar com o Piastri, eles tomando mais 40 segundos do vencedor, que foi o George Russell. Ou seja, a gente até esperava a Mercedes sendo mais protagonista nesse fim de semana de Vegas, até porque é um carro que se mostrou em algumas situações particulares vencedor, como foi, por exemplo, no Canadá. Então a gente poderia até esperar mas de qualquer forma a Mercedes fazendo pódio, e a gente vê que isso também tem uma relação a respeito dessa forçação, esse setup mais radical da McLaren, que causou esse desgaste excessivo, não protegido pelo Titã, que é o que está pintando, né? A investigação vai dizer isso, ou de repente uma investigação que vai para baixo do tapete, igual o funcionamento do motor da Ferrari em 2019, que a FIA jogou para debaixo do tapete e falou assim, não, nós investigamos, está tudo certo, e caso encerrado, em 2020, uma temporada de pesadelo para a Ferrari, falou assim, só não faça mais isso. Seja lá o que você estiver fazendo, não faça mais. Então, até em nome da própria reputação da Fórmula 1, é bem possível que se coloque isso para baixo do tapete e fale assim, não, olha, a McLaren estava fazendo isso, aquilo, fala assim, mas por quanto tempo? Fala assim, provavelmente toda a temporada, certo? E mais gente pode estar fazendo, também pode ter mais gente fazendo. E por quê? Porque introduziram uma maldita peça de titânio para fazer faísquinha, para ficar bonito na foto. Essa é a Fórmula 1 que a gente tá tendo que ver aí, com Mickey Mouse, com Cadillac de Lego, com essa, desculpa dizer, eu tô queimando o ponte de novo, essa disneyficação da Fórmula 1, em que o estético é mais importante que a corrida em si. Mostrar subcelebridade virou pauta do dia. E olha que eu gosto do Terry Crews, ele que deu a carona lá no tal do Cadillac, gosto dele, ele é o Júlio. Cantou a musiquinha do Branquelas, né? Tocou a musiquinha lá, das Branquelas, um sucesso enorme, estrondoso no Brasil, faz parte da nossa cultura de indústria cultural. Tanto o personagem dele, o Julius, quanto o filme As Branquelas, faz parte, ele é um ídolo aqui no Brasil, faz propaganda, enfim. Mas você percebe que ali a questão da corrida, o race em si, está se tornando cada vez mais secundário. Isso é muito preocupante, muito também, se a gente levar em consideração que o David Tremaine fez um texto sobre Las Vegas 81-82, só estava lá no site da Fórmula 1, um postzinho muito discreto nas redes sociais a respeito do texto do Tremaine, que é um baita de um jornalista, um dos melhores da língua inglesa que a gente tem, o contemporâneo, biógrafo do Jim Clark, contato aí do Márcio, a gente tem, inclusive, essa possibilidade de trocar figurinha com David Tremaine através do Márcio,
mas que não foi mostrado. Ou seja, parece que a Fórmula 1 ela tem vergonha de mostrar duas decisões de título mundial, que foi 81 e 82, e fica mostrando essa farofada toda, e é fogos de artifício, e é Mickey Mouse, e é Cadillac de Lego, e subcelebridades, e decote da Beyoncé. Ok, maravilhoso decote, só que foca na corrida. A transmissão em si, o que o Márcio falou, foi horrível. Perdeu-se um monte de lance na corrida, tá? Ainda que mostraram os fiscais correndo ali na área de escape, né? México tomou uma baita carraspana por causa disso. Agora, Las Vegas não. O virtual safety car no começo também foi demorado, tá? E todo mundo passa pano. Tá? Eu estou cansado de uma Fórmula 1 que todo mundo passa pano no que tem que ser investigado. A corrida fica sendo um elemento secundário, o artificial se sobrepõe ao que seria natural, e as celebridades têm mais atenção do que as câmeras dentro da pista. Aí fica bem difícil você defender a Fórmula 1 atual e defender quem acha que essa é a Fórmula 1 mais maravilhosa, mais bonitinha, mais cuti-cuti, com os melhores pilotos, sabe? Fica muito difícil você ter esse tipo de defesa, dizendo que é a mais competitiva e etc, etc. Quando você olha para trás, tem 75 temporadas para provar que a coisa era bem diferente. Até melhor. Só uma coisa só lembrando, só um grande, né? A gente tá falando aqui da transmissão, não é da transmissão da Band, não. A transmissão da TV foi horrorosa. Acho que, ora, não me lembro de uma transmissão tão ruim, perdendo tantos detalhes como foi a transmissão de imagem, né? Até o que pode falar, ó, não era a Band, não, é a FON que tá produzindo esse negócio aí. E não foi legal. Perdeu direção de imagens, não estamos falando da transmissão na Bandeirantes, a gente não comenta a transmissão na Bandeirantes. Exatamente. Então foi realmente, acho que desde que foi o Sainz que falou no Grande Prêmio de Singapura, olha, o pessoal estava mais preocupado em mostrar as namoradas e não mostrou bem as ultrapassagens do Alonso e tudo mais. E falar em Alonso e Sainz, eles foram bem vocais. A gente estava falando aqui de Las Vegas, da artificialismo. Eles foram bem vocais criticando o asfalto. Esse asfalto aqui não tem condição. Foi usado o pneu azul, que na maioria dos outros 21 grandes prêmios foi usado mais como contrapeso dentro dos navios, né, que não servia só para isso, para contrapeso dos navios lá. E foi usado por cá. O asfalto era tão escorregadio que foi um verdadeiro milagre o tempo ter acontecido assim, sem maiores incidentes. Não foi o Baku, que foi quase 3 horas de treino com tanta bandeira vermelha. Foi bem tranquilo, porque mas foi um milagre, porque os pilotos mandaram muito bem, porque estava muito escorregadio, eles foram muito vocais em relação a isso. Estão sendo vocais também ao momento, porque a gente, olha a logística, a gente sai de Las Vegas, em uma semana vai para o Catar. São 13 horas de fuso e 17 de viagem. É bem inacreditável. Né? Então tem toda essa parte aí, que, como o Lucas está falando, né? Viva os bons tempos, né? Entre aspas. Avançando com a pauta. Assim, Márcio. Márcio, vai lá. Teve a questão do bueiro, né? Que é um absurdo. Um absurdo completo. Isso não pode acontecer, é um absurdo isso. E eles reclamavam do bueiro em Detroit, quando era ainda na downtown, né? Eles reclamavam de bueiro na pista, 86, 87, 88, né? Que foram os 3 últimos. Eles reclamavam de bueiro da pista, ou seja, são coisas que... Tem coisa que é rápido e fácil solucionar na Fórmula 1, né? E tem coisa que é besteira recorrente, como, por exemplo, bueiro. Vamos lá. E no caso do ano passado, quer dizer, essa é uma pista que favorece muito o graining, né? E o Norris, ele tem muita dificuldade com o graining, ele sofre muito com isso. Então, ano passado foi uma coisa que ele sentiu muito, penalizou muito ele. E esse ano, até acredito que a McLaren tenha vindo com um acerto mais radical também, já tentando evitar situações como as que aconteceram no ano passado, né? Então, isso foi uma coisa que realmente prejudicou muito a McLaren no ano passado, o graining muito forte nos pneus, com essa combinação de temperatura, de asfalto, e era uma preocupação grande que eles tinham para esse ano aí. Então, com certeza a equipe também estava um pouco mais, radicalizou um pouquinho mais algumas coisas, porque estava realmente muito preocupado com isso.
Vamos avançando então na pauta, vamos falar um pouco da Mercedes, que ela era do pódio, o George Russell segundo colocado, o Kimi Antonelli terceiro, sendo que o Kimi Antonelli largou na 17ª colocação, aquela coisa toda do qualify molhado. Antonelli que vem crescendo, vem numa crescente. Aproveito para dizer que o Isaac Hadjar conquistou um ótimo sexto lugar também, ele que largou em oitavo, ou seja, ele fez um bom treino. Berman, com as desclassificações também, ele chega em 10º pela 5ª vez consecutiva, ele também pontua pela Haas, ele faz aí na história da Haas a maior sequência de um piloto pontuador, apesar do Ocon ter chegado na 9ª colocação, todo o protagonismo desse fim de ano tem sido do Oli Berman, tá? E o Bortoleto bateu na largada. Vamos falar um pouco da Mercedes, claro, e dos novatos, porque todos os novatos estão em viés de alta, menos o Gabriel Bortoleto, que para mim ele ainda sente o efeito da farofada de Interlagos. Eu acho que o Antonelli ele é um dos pilotos que mais cresceram nesse último terço de campeonato, depois do recreio de Imola, né, que ele tomou todinho com os amiguinhos dele no box junto com o Toto Wolff. No recreio, na hora do recreio. Foi o recreio, ele chamou o Toto Wolff, os amiguinhos, vão tomar todinho juntos. Então, ele é um piloto que evoluiu bastante. Esse final de semana foi mais um exemplo. Ele largou em 17º, teve que cumprir uma queima de largada, uns 5 segundos, e no final ele ainda conseguiu um pódio, e lembrando que nas últimas voltas, né, ele fez a sua parada na segunda, então ele tem que fazer 48 voltas com o mesmo set de pneus. Parabéns à Pirelli, né? O pessoal fala tanto, a Fórmula 1 só para uma vez, a Pirelli também dá um pneu duro que é competitivo por 48 voltas. Tanto que quando o Kimi começou a ser atacado pelo Piastri e pelo Leclerc, ele conseguiu segurar sem maiores problemas. Eu acho que também passa um pouquinho pela cabeça afetada do Oscar Piastri, mas isso não tira o mérito do André Kimi Antonelli, que fez uma baita corrida, e o ritmo dele estava tão bom, que ele chegou a 4 segundos do Russell, que largou 13 posições na frente dele. Então foi bem impressionante que a corrida do Kimi Antonelli é um piloto que está em franca ascensão. E lembrando, o campeonato é um campeonato tão longo, com tanta corrida, que pouca gente lembra que alguns meses atrás a gente tinha gente questionando. Será que o Toto Wolff não exagerou colocando o Kimi Antonelli logo na Mercedes, de repente colocar num estágio na Williams, como é que ele fez com o Russell? Mas hoje o Antonelli está assim, se pagando. Ele pode fazer grandes coisas em 2026, mas já mais adaptado. Ele que é um grande talento. O Isaac Hadjar, ele fez uma grande classificação, e a Racing Bulls chegou, até o Liam Lawson largou na frente do Isaac Hadjar, né, só que o Lawson bateu na largada até com o Oscar Piastri, que o fez perder posições, mas a Racing Bulls não estava com o mesmo ritmo de corrida. Isso fez com que ele não conseguisse evoluir, e no final de contas ele acabou permanecendo na mesma posição, que ele largou em oitavo, chegou em oitavo, ganhou 2 posições e chegou na 6ª posição. E Gabriel Bortoleto, realmente ele está numa fase bem... E tem que pensar, tem que deixar para trás o que aconteceu no Interlagos. Ele até falou muito na semana passada no vídeo do Diogo Moreira, que quando ele for a Goiânia, ele dá uma ligadinha para o Gabriel Bortoleto: Gabriel, o que eu não devo fazer antes do Grande Prêmio do Brasil? E isso a gente espera, sério, honestamente, que o Gabriel Bortoleto saia dessa fase e que ele volte a ter grandes corridas. Ele que até foi superado pelo Nico Hülkenberg no Red to Red no grid. O Nico Hülkenberg fez outra corrida sólida, marcou pontos, ficou o tempo todo nos pontos. Ele já, mesmo sem as desclassificações, ele marcaria pontos. Foi um erro total do Gabriel. A gente está vendo aí no final ele batendo no Lance Stroll. A gente critica tanto o Lance Stroll, as estroladas, tal, mas foi um erro bem, acho que até mais feio que o do Lando Norris, que ele freou muito depois. E a gente não pode esquecer, nesse momento a gente está no comecinho do inverno no hemisfério sul, no hemisfério norte, então está muito frio, então a pista estava gelada. Então você tentar uma freada mais agressiva com os pneus ainda não tão aquecidos, uma pista fria, a chance de acontecer isso que a gente está vendo na tela é muito grande.
Isso significou 2 corridas consecutivas que o Gabriel Bortoleto abandona ainda na primeira volta. Isso não é legal para ele, né? Ele está em aprendizagem. Ele não foi, ele ficou no Q1, ele sempre mostrou muita velocidade ao longo do ano e ficou no Q1 na chuva. O Nico Rosberg quase foi ao Q3. Então, a gente espera que o Gabriel volte a performar como vinha antes. Né? E também acho que tem outro piloto que também não fala, né? A gente esquece que ele é novato, que é o Colapinto, né? E o Colapinto só apareceu reclamando dos fogos, né? Coitado dos cachorrinhos, né? O Alpine que lembra, e outra coisa, né? O Aston Martin, a gente falou aqui do Lance Stroll, o Aston Martin que estaria trocando de cúpula. Eu acho que quem merece trocar de cúpula aqui é a Alpine, mas ninguém mexe no Flávio Briatore. Motivos óbvios. Existem rumores que Christian Horner pode ser o novo chefe de equipe na Aston Martin. Cenas dos próximos capítulos a respeito disso. Vai lá, Márcio. O Russell teve problema, né, na direção, uma coisa um pouco inusitada aí, que prejudicou ele um bocado ao longo da corrida, ele conseguiu administrar isso. O Antonelli, ele o que eu posso dizer? Quer dizer, ele queimou a largada, né, então ele começou com um erro meio crasso ali de queimar a largada, tinha feito uma classificação que largou em 17º, mas é aquilo, uma classificação que a pista estava secando, então os carros permaneciam girando e cada vez melhorando o tempo, então você estava lá na frente e caía lá para baixo muito rapidamente, tinha que melhorar de novo, tinha que encaixar outra volta. Teve muita participação do braço dos pilotos, é claro que é uma situação que a experiência contava muito e ele não tem essa experiência, mas também, de certa forma, compreensível e dá para relevar. Depois, ele teve um ritmo de prova muito bom, e aí é o que eu digo para vocês, quer dizer, eu não quero ficar reclamando de tudo, sendo chato, mas a troca obrigatória de pneu é um insulto isso. Não tinha que ter essa troca de obrigatória de pneu há muito tempo. Mas tem que gerar emoção. Pelo amor de Deus, se você não gosta de corrida, não vê corrida. Tá? Desculpa, mas, pô, tem que ficar fazendo pit stop para poder gerar emoção. O pit stop ele vai gerar emoção na medida que ele não for obrigatório. Na medida que, se todo mundo faz o pit stop, você delega a um erro de boxe, alguma coisa assim, ou uma estratégia de chamar na hora certa. Mas na prática é muito mais rico quando você pode permitir um piloto fazer uma prova calculada do início ao fim sem parar, que foi o que aconteceu com ele na prática. A parada dele após 2 voltas é uma parada de teatro, porque ele podia ter largado com esse pneu e ter feito a corrida inteira assim. Podia ter largado e ter feito a corrida inteira, o pneu resistiu de forma competitiva. Eu até defendo que o pneu ele resista, o pneu mais duro resista a prova inteira no limite, para punir um piloto que não sabe poupar pneu e premiar o piloto que consegue andar no ritmo. A gente falou sobre isso com o Johansson aqui, ele falou muito sobre isso, o quanto a experiência nos carros de esporte, né, no Mundial de Marcas, ajudou ele a aprender a administrar pneus, as provas de endurance, fazer um pneu durar, economizar combustível. Isso tudo tem que estar na equação. Isso, no meu entendimento, você não pode reduzir o resultado de uma prova só a ritmo de prova, porque senão você concentra... a diferença do primeiro para o 20º foi 8 décimos. Tá bom, mas o Max Verstappen venceu 23 corridas, 22 corridas, 22 ou 21, né? Venceu 21 corridas em 2023. Pô. Então, a diferença é pequena, mas está vencendo tudo, porque você acaba reduzindo os quesitos, empobrecendo os quesitos que definem o vencedor. Então, não gosto disso. Eu acho que ele podia muito bem ter feito a prova inteira sem fazer troca se fosse um regulamento sério, um regulamento que não quer jogar para a torcida o tempo todo. Né? E ele fez uma prova excelente, realmente. O Hadjar também classificou muito bem mais uma vez, é muito rápido, muito bom de classificação. Piloto que faz muito por merecer, acrescenta ao grid, agrega ao grid da Fórmula 1, o Berma a mesma coisa. O Bortoleto, assim, eu gosto muito dele. Eu acho ele, assim, talvez seja o melhor desses novatos, o que chegou mais preparado aí, em termos de potencial de conhecimento, de conhecimento sobre a técnica da pilotagem e tudo mais. Ele é muito preparado para isso. O que acontece é o seguinte: o Bortoleto ele veio de 2 anos em que ele foi campeão, Fórmula 3, Fórmula 2. E nesses 2 anos ele reconhece que ele teve uma postura conservadora.
Ele foi um piloto pontuador, um piloto de campeonato, né? E quando você, nesse contexto de não jogar ponto fora, de campeonatos decididos por erros, por abandonos, mais um piloto que está sempre consistente, é um piloto premiado, geralmente, ainda mais nas categorias de acesso, né? E ele estava desconfortável com isso, vendo até os resultados dos outros novatos e tudo mais, ele estava desconfortável com a postura conservadora. E no México, por exemplo, ele já começou uma postura muito mais para cima. E funcionou no México. Ele fez uma baita corrida no México, conseguiu uma ultrapassagem no final ali que foi muito bonita, muito interessante. Ele estava querendo partir para cima também e ter o protagonismo também dos outros pilotos que estão estreando esse ano. Eu tenho para mim que o carro da Sauber é o carro mais sensível. Ele não é um carro lento, exatamente lento, mas é um carro muito sensível, um carro que escapa muito fácil da mão, um carro que te surpreende muitas vezes. Então, ele parece menos amigável do que uma Haas, por exemplo. É um carro que pode até ser mais rápido, mas ele é traiçoeiro, esse carro da Sauber esse ano. Interlagos, ele cometeu aquele erro da sprint. No primeiro momento cheguei a achar que pudesse ter sido DRS, mas depois ficou claro que foi um erro dele, que muito custoso para a equipe, para ele próprio, a própria reputação e tudo mais. E na corrida, ele vinha fazendo uma primeira volta excelente até, ele tinha passado muita gente e acabou, é difícil dizer qual foi a culpa dele ali na primeira volta em Interlagos. Ele talvez tenha se afobado demais, tenha ficado com muita fome, mas correndo diante da torcida, mas vinha fazendo uma primeira volta muito boa, tinha feito muitas ultrapassagens até ali. E agora ele cometeu um erro totalmente na conta dele, lembrou muito o Gugelmin, né, na França em 89, perdão, na França 89, na largada. Até falei durante o nosso grupo que tinha tanta coisa para pegar do Gugelmin, tantas virtudes do Gugelmin, e foi pegar logo o França 89 ali, que foi muito parecido. Ele perdeu o ponto de frenagem, não foi só ele, né? A gente lembrar Bélgica 2012, tem vários casos que às vezes acontecem isso, de um piloto perde ponto de frenagem e aí começa a cercar frango ali, e aí vai acertar alguém, demora quando tem um cotovelo assim logo na frente, e foi um strike que ele fez ali, foi uma coisa horrorosa mesmo. E eu entendo que isso tudo decorre muito do fato dele estar dentro dele se cobrando uma postura mais agressiva, mais protagonista, e não funcionou. Funcionou no México, mas não funcionou no Brasil, e definitivamente não funcionou agora. Quer dizer, mas assim, ele tem muito potencial. Ele com certeza tem muito potencial. Só que ele está no momento que ele tem que agora lidar com isso. Quer dizer, ele quis ser mais agressivo e cometeu dois erros muito grandes. O erro o abandono dele na prova do Grand Prix mesmo de São Paulo, acho mais questionável se foi só culpa dele ou não, mas a batida no sprint e agora foram dois erros pesados dele, que caem na conta disso, de você estar querendo, tá insatisfeito com a postura mais conservadora, tá com o carro traiçoeiro nas mãos, inexperiente, e, enfim, foi o que aconteceu. Foi o erro dele totalmente. Ele teve a grandeza de pedir desculpas, de assumir, mas foi realmente um momento ruim para ele. É isso aí. O nosso querido Gugelmin aí, que também perdeu o ponto de Nessa frenagem. Fórmula era mais animada, né? A gente diz, ela é mais plástica, podemos dizer assim, colorida e tal. Foi inesquecível. Eu me lembro como fosse essa corrida. E o Gugelmin depois fez a melhor volta depois da corrida, voltou e fez a melhor volta da prova. A March sempre andava muito bem lá, né? O carro de Adrian Newey e 90 muito quase bom. venceu, né? 90 quase venceu Muito o carro. pouco. Teria vencido se não fosse um problema de alimentação, né? Que faltando 3 voltas para o final, o carro fazendo curva para a direita começou a ter problema de alimentação, ele saiu da sim ali, o Prost passou, mas senão o Capelli ia ganhar aquela corrida. E o engraçado é que eu acordei tarde, liguei a televisão, vi Capelli primeiro, Gugelmin em segundo, Prost terceiro, cocei o olho, falei, tô dormindo aqui ainda, porque tinham sido desclassificados, os dois não tinham conseguido se classificar, perdão, no México. Gugelmin vinha de 3 provas sem se classificar, e por pouco eles não fazem uma dobradinha ali. O Gugelmin quebrou pouco antes, no final da corrida. Foi. Ele segurou o Prost até quando o Prost passou, ele já estava com problema. Trabalhava muito no limite. Tanto que, não sei se vocês viram depois, né? Que era o tipo de informação que a gente não tinha. Todo o trabalho, a lista de procedimentos para você
ligar o motor, porque todas... e a gente, curiosamente, volta a falar a respeito de dilatação térmica. O motor era tudo tão justo, que você tinha que fazer uma lista de procedimentos enorme só para você fazer o motor virar. Se você fizesse o motor virar frio, ele se autoimplodia, ele não ia obedecer você. Você tinha que esquentar a linha de óleo, enfim, é uma lista enorme de procedimentos para você fazer, para finalmente você poder colocar o starter no eixo e fazer ele pegar. Um motor muito extremo. Retrato de uma época, né? Essa época aspirada, né? Logo depois, a transição da era turbo pro aspirado, e essa maravilha da engenharia sempre a baixo custo, né? Que, para quem não sabe, o John Judd foi preparador do Cosworth, que levou o Keck Rosberg ao título de 82. Isso é uma história que ainda vou contar no site do GP Total. Eu preciso terminar minha saga do Bellstar primeiro, mas eu quero falar um pouco do Cosworth da Judd, que é uma coisa que parece que não faz sentido nenhum, mas que levou o Keck Rosberg ao título em 82. O Cosworth dele era diferente do Cosworth padrão, justamente por causa de uma preparação especial do John Judd, né? Histórias da Fórmula 1 que a gente sempre traz aqui no GP Total. Gente, mais alguma coisa para a gente falar? Bom, a gente tem que falar um pouco sobre Qatar. Bom, vamos falar de Ferrari, claro. Ferrari não, especificamente. Acho que em específico o Hamilton, porque afinal de contas a gente tem um Hamilton que mais uma vez está dando declarações que dão margem, inclusive, da gente especular que ele pode não estar no grid ano que vem. Ele está numa depreta de tal forma que ele está começando a deixar entender até isso, né? E é claro que esse é um casamento que não deu certo. Ele não se dá com o engenheiro dele, o Adami, e parece que não vai ser removido do cargo, o engenheiro dele. Então, claro, vamos falar um pouco de Lewis Hamilton, porque ele continua com recorde negativo de não conseguir pódio. Ele foi o último colocado no Qualify. Fala-se também que a questão dele não conseguir ter um diálogo, uma sintonia de trabalho com o engenheiro dele de pista. Mas, de qualquer forma, é uma questão de que ele não está contente e não vejo perspectiva disso melhorar a curto prazo. A temporada é perdida, mas será que 2026 é perdido também? Fica aí a pergunta para que vocês possam responder. E uma semana depois que ele levou aquela bronca pública e desnecessária também, vou ser sincero, do presidente da Ferrari, John Elkann, tanto do Leclerc. O Leclerc não merece mesmo, né? O Leclerc está fazendo uma temporada bem digna. Mas o Hamilton, ele bate recordes negativos, em cima de recordes negativos na Ferrari, né? Ele já acho que foi a primeira vez que o piloto Ferrari largava em último desde o Giancarlo Fisichella em 2009, naquele ano que o Massa sofreu um acidente, entrou o Luca Bada, depois não vão trazer o Fisichella, tão italiano, e mostrou muito mal. E depois da corrida, ele deu essa declaração que também deixou margens a gente pensar se ele vai votar em 2026. Que ele falou que ele além de ser a pior temporada de 2025, ele não estava animado com a chegada de 2026. Isso levanta também a situação de que, lógico que os pilotos eles estão já, principalmente essa galera que o campeonato já foi para as concluias, ele já está pensando meio que um carro do 2026. Então, provavelmente, o Hamilton deve ter alguma informaçãozinha ali que, olha, Ferrari 2026 não vai. E, provavelmente, deve ter esse componente e deixando o Hamilton ainda mais depressivo. E a gente está sendo repetitivo aqui ao longo do o Alboreto e o Johansson olhando a Ferrari de 86. Para quem não viu a entrevista, veja a entrevista de Stefano Johansson, gente. Foi muito legal. A Stefano Modena foi muito legal, do Johansson também foi muito legal. Então, quando você vê uma Ferrari, quando você bate o olho numa Ferrari e você vê que a coisa não vai ser boa, é a tal coisa, vai ser um longo ano. Então, e o Hamilton, pelo que se fala, o contrato dele vai até o final do próximo ano, ou seja, é bem provável que o Hamilton
Muito provavelmente, para dos vários gratefuls que ele solta por aí, provavelmente 26, se ele voltar, porque ele dá margem. O pessoal fala, olha, 2025 foi a pior temporada da minha carreira, mas 2026 eu não estou esperando, não aguardo com ansiedade até para 2026. Isso deixa muito, novamente, a mentalidade do Hamilton. Aquela é um ponto fraco dele. A gente até falou algumas vezes naquelas comparações, e a gente o prime do Hamilton acabou em Abu Dhabi 2021. Então, de Abu Dhabi 2021 para cá é um Hamilton derrotado, ombros baixos. Realmente é uma pena. A gente sabe a capacidade dele, mas infelizmente tá bem complicado. Como ele falou, o Lucas falou, está complicado defender essa Fórmula 1 tal, está bem complicado defender Lewis Hamilton em 2025 na Ferrari. Eu só fico curioso, porque a gente, é claro que ele está muito longe do que já foi, dos resultados que já obteve. O que eu fico curioso é o que a gente viu, por exemplo, o Vettel cair muito de 2013 para 2014, né, com a mudança do regulamento, o início da era híbrida ali. O Vettel era muito bom em administrar a transferência de peso, usando o motor, com os pedais. O footwork dele era fantástico, ele conseguia transferir muito bem o peso entre a dianteira e a traseira, controlar onde precisava de mais aderência, era um piloto exuberante nos carros, vamos dizer assim, a combustão, né? E o Hamilton sobreviveu muito bem àquela transição. Ele foi muito forte na era híbrida, sobreviveu muito bem. Mas do carro semi-asa, eu nunca vi o Hamilton como ele era até 21. Então, assim, eu me pergunto só até que ponto teve o trauma da perda do título em 21, que no meu entendimento foi feito de uma maneira errada, mas o campeão foi o merecedor. Muita gente vai discordar de mim por isso, mas eu entendo que episódios como o Silverstone e o Hungaroring fazem o Verstappen ter sido o merecedor daquele título, por mais que o Hamilton tenha andado muito bem. Mas eu fico curioso para ver como seria o desempenho do Hamilton em carros na configuração de 21. Se ele teria perdido já a mágica dele, que são 3 variáveis que a gente tem, né? O envelhecimento natural dele, claro, em algum momento você perde, né? O edge, né? O brilho. The Tem Sight, a como diria questão o Kenny Roberts. a questão da motivação, né? Da perda do título, como afetou ele, que o João sempre lembra isso. E tem a questão da mudança de regulamento, que são carros diferentes, né? São carros. O comportamento do carro semi-asa é muito diferente do carro de 2021. Então eu fico curioso com isso. Agora, claro, agora tem a quarta variável, que é o ambiente da Ferrari, o carro que é diferente, um motor que ele nunca tinha usado. Ele está abaixo do que ele pode render, com certeza. Agora, o prime dele nesse momento, a melhor versão dele nesse momento, seria suficiente para enfrentar o Leclerc, para superar o Leclerc? Eu já não sei, eu não sei te dizer, não consigo ver isso, entendeu? Talvez nos carros de 21, talvez tivesse uma disputa, mas eu sempre achei o Leclerc um tanto subestimado, sempre não, mas assim, o Hamilton ultimamente ele não está, os números estão acima do que ele entrega, né? Então é um ano realmente triste para ele, para a carreira dele, e é curioso mesmo ver o que vai acontecer daqui para frente, mas acho que o fato é que ninguém mais olha para o Hamilton e vê ali títulos mundiais para saírem dali ainda. Não vejo alguém imaginando que vai mudar o contexto da Ferrari a ponto dele se tornar um contender para título mundial. E ele é muito caro, né? Claro que a Ferrari tem dinheiro, mas ele é muito caro, muito caro. O preço por ponto dele está muito alto. Então, você tem as opções que vão entregar tanto ou mais por muito menos. Então, administrativamente ele não se justifica mais ali. Na verdade é que ele não se justifica. E ele sente isso, ele esteve acostumado sempre a ser a estrela e tudo mais, ele se tornou de repente uma figura um tanto indesejada, né? E isso afeta uma pessoa sensível como ele, sente isso. Então, que também gostaria de ter um tratamento diferente e tudo mais, mas é um ambiente que está desgastando demais. Então,
Ele não está rendendo tudo que pode, já não sei quanto ele pode. Essa altura talvez já não pudesse muito, então ele está abaixo disso. A gente acaba perdendo o referencial justamente porque por essa quantidade de variáveis que vão se sobrepondo e entrando nessa equação, mas de qualquer forma fica bem claro que o Hamilton, aquele Hamilton de 2021 era e a gente tem hoje um piloto que praticamente não conversa com o que era de 2021. A Ferrari tem esse também, né, pelo lado da Ferrari, tem esse desafio de fazer com que ele mesmo crie uma motivação mínima para 2026, porque ele já está enxergando 2026 como o copo meio vazio, e provavelmente porque também tem informações de que o carro 2026 é complicado, isso a gente já colocou, porque o regulamento 2026 ainda é muito turvo, a gente não consegue, nós somos aqui um site de análise, de opinião aprofundada, a gente vai nos detalhes, mas colocar uma perspectiva do que vai ser 2026 é muito difícil. Mas agora, se você tem uma informação interna, de repente em casa, que a gestão do motor não está indo muito bem, porque no ano que vem, só para a gente contextualizar, o protagonismo do motor interno a combustão vai diminuir ainda mais, e a função do motor elétrico, o protagonismo do motor elétrico vai aumentar, vai ser 50-50 para o ano que vem. E os engenheiros estão com um desafio enorme pela frente para fazer com que essa proporção, essa fórmula funcione a contento. Há quem diga que a Mercedes já consegue fazer isso de uma forma melhor que as outras, ou seja, a própria Mercedes seria beneficiária disso, as equipes, clientes da Mercedes também. A exemplo do que a gente viu em 2014, aí seria um 2014 parte 2. A história cíclica, mais uma vez ela acontecendo diante da gente. Só que, por enquanto, não dá para a gente poder colocar isso, assim como também, lá em 2014 já era difícil você, ao final de 13, colocar alguma perspectiva que fosse pouco mais sólida, justamente por causa dessa grande mudança de regulamento que a gente vai ter para o ano que vem, equipes novas, né? Sauber virando Audi, a própria Cadillac também entrando com um jeito muito peculiar de fazer isso, porque ela acabou de contratar um engenheiro que cuidava do regulamento aerodinâmico da FIA. Ele vai ter uns 6 meses ali de carência, digamos assim, 6 meses que ele não pode entrar na sede da Cadillac, depois ele vai e vai ter todas as ideias do mundo para que o carro da Cadillac seja competitivo para o ano que vem, para Valtteri Bottas e Sérgio Pérez, os dois veteranos que vão voltar para a Fórmula 1. Gente, estamos praticamente encerrando nossa pauta. Vocês querem falar alguma coisa a respeito dos próximos GPs? A gente vai ter Qatar, a gente vai ter Abu Dhabi, aquela aberração de pista, vocês adoram tanto quanto eu. Eu acho que a gente pode dar uma... encerrar a pauta de hoje falando um pouco da perspectiva do que vem por aí, porque é o que eu falei, 2006 vai ser muito difícil a gente fazer apostas e análises a respeito disso, mas para esse final de campeonato a gente já parte da seguinte premissa: a McLaren vai andar mais alta, e não é salto alto, é a altura do carro, porque eles não vão querer ser desclassificados de novo. Eu acho que um ponto falar do Qatar que a gente tem que dizer que a Pirelli veio com essa história que o pneu, o motivo de segurança tem que dar no máximo em 5 voltas, ou seja, meio que obrigando as equipes a parar 2 vezes, que é um projeto que tinha para 2026, parece que as equipes meio que viu, olha o que aconteceu em Mônaco, pode acontecer em todas as corridas, não vai dar muito certo. Então, a Pirelli veio, alegou segurança. Se lembra que acho que foi em 2023 que eles tiveram um problema de furos de pneu. Ela até, acho que o número de marchas de voltas era até menor, acho que era 15 voltas, se não me engano. E a Pirelli vai ter isso novamente nesse ano, 25 voltas. Até o Ayao Komatsu, que é o chefe da equipe Haas, criticou bastante essa iniciativa, que eles alegaram segurança, e quando fala segurança fica muito difícil você criticar, né?
Você vai dizer assim, eu vou criticar isso, aí de repente acontece alguma M reticências, aí eu avisei, era segurança, você não fizeram o que eu pedi, deu nisso. Mas acho que tem essa característica, né, do Qatar. É uma pista de curvas rápidas, mas talvez mais afeta a McLaren, mas a gente nunca pode subestimar a força de um Max Verstappen super confiante, numa ótima fase, uma Red Bull em ascensão, por sinal, só para a gente também acabar por que Las Vegas, novamente a Red Bull, a Mercedes com duplo pódio se consolidou na segunda posição do de construtores, enquanto isso a Red Max Verstappen Bull consolidou em terceiro, porque o Yuki Tsunoda não consegue marcar pontos, coitado. E é interessante notar que o Max está empatado com o Piastri, né, no campeonato. Então isso muda a dinâmica, né, que a gente vinha falando, né, do Max e dos pilotos da McLaren e tudo mais agora. O Max está numa situação de Maverick, né, você não consegue imaginar o Lando disputar uma curva com o Max nesse momento. Na última prova, sim. Na última prova, aí se os dois baterem, quem tem tudo a perder seria o Max. Mas nesse momento, o Lando tende a ter uma postura de tentar acompanhar, tentar marcar o Max, e numa disputa, enfim, numa frenagem mais arriscada, é muito mais provável você imaginar o Lando recolhendo do que o Max. Então, eu acredito que ele vai usar isso a favor dele, vai para cima. O Piastri também está numa de não ter muito a perder nessa altura, mas não acredito nem que ele vai estar encontrando com o Lando na pista, a tendência é ele estar atrás. Então, vai ser interessante. Eu acho que o Max tem tudo para vencer essas provas e vai ser interessante aí ver essa reta final de campeonato, né, as corridas que a gente tem pela frente. Agora, não deixa de ser desanimador a gente imaginar que a gente está mais próximo das duas trocas obrigatórias do que eliminar a troca obrigatória, né? Então, a gente está dobrando a aposta nos erros, dobrando a aposta, e está criando um Frankenstein, As próprias equipes meio que os próprios chefes de equipe, todo mundo meio que, olha, não vão fazer isso, não vai dar certo, vai engessar demais a estratégia das corridas, que vai acabar acontecendo que as corridas vão ficar ainda mais previsíveis. Foi que boa parte dos chefes de equipe, é por isso que em 2026 existia essa história para 2026 ter essa obrigatoriedade dos pit-stops, mas meio que cortou por causa disso, porque e ficar ainda mais previsível. Se por exemplo, o Grande Prêmio no Brasil, de São Paulo, o Grande Prêmio no Brasil, a gente fala Grande Prêmio no Brasil meio que meio que costume, né, mas Grande Prêmio de São Paulo, houve pilotos que pararam outro que pararam duas vezes. Houve uma mescla. Acho que o que a Fórmula 1 tá faltando porque essa mescla. O cara quer fazer 2 pitstops, força mais, tudo. Mas o que faz de repente, fazer do André Kimmel-Conelli, fazer uma corrida toda, você faz. Na sua escolha, parar uma vez. Então, eu acho que está faltando um pouquinho isso. Beleza, só para encerrar com uma provocação, né? O Márcio falou justamente o que eu estava pensando, que é a questão de que vamos piorar mais até ficar melhor, que é você colocar mais uma parada, né? Você engessar ainda mais, você praticamente inviabilizar táticas diferenciadas de pit stop, sendo que há muito tempo a gente já vem falando que pit stop obrigatório é uma estupidez na Fórmula 1. Eu termino com uma provocação, né? A Pirelli está aí alegando questões de segurança e tudo mais, e eu fico me perguntando, será que eles iam fazer isso se a Michelin fosse concorrente, se a Bridgestone fosse concorrente, se a gente tivesse a volta da guerra dos pneus na Fórmula 1, que no meu ponto de vista era para lá de salutar, guerra de pneus que proporcionou para a gente temporadas como a de 2003, ainda que com a primeira leva mais pesada de artificialismo do McMouse, mas em 1997 a Bridgestone veio com uma força tremenda, Damon Hill quase vencendo na Hungria, o Barrichello chegando em segundo com os pneus de chuva da Bridgestone em Mônaco, enfim, a gente teve uma temporada muito diversa, muito surpresa, e aquelas
equipes de fundo de grid que estavam de Bridgestone, que a Bridgestone estava voltando, conseguindo surpreender várias vezes de maneira a deixar o campeonato ainda mais interessante, mais diverso. Então fica essa pergunta, assim, será que a Pirelli não ia trazer um pneu diferente, ia desenvolver um pneu melhor, um pneu de chuva melhor, que não precisasse ser alvo de homenagem como a gente fez no começo deste programa. É isso aí, gente, esse é o GP Total, grande abraço a todos, a gente se vê na próxima análise, que vai ser do Grande Prêmio do Qatar, reta final da temporada 2025 da Fórmula 1. Grande abraço e até lá!